Prezada e querida Igreja do Senhor Jesus, amados irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui nesta terça-feira abençoada para continuarmos a estudar os livros históricos das Sagradas Escrituras. Que a preciosa paz e a maravilhosa graça do Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Eu queria convidar os irmãos para abrirem aí as suas Bíblias nos livros de Provérbios, capítulo 30 de Provérbios, versículo 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nela. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por este dia que tu nos concedeste, esta terça-feira abençoada, com vida, com saúde, com paz, com sossego, com tranquilidade. Muito obrigado, meu Deus. Perdoa as nossas imperfeições, as nossas falhas, purifica-nos de todo pecado, de toda injustiça, Senhor, santifica a nossa vida e faça-se presente, querido Espírito Santo, nesta oportunidade aqui no meio do teu povo, da tua igreja. Usa os meus lábios, a minha mente, para que o teu Espírito Santo possa agir poderosamente e transmitir bênçãos para todos os teus servos que estão participando deste momento de conhecimento, estudos da tua palavra. Ao que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Queridos, nós acabamos o livro de Ruth e começamos o livro de 1 Samuel. Então eu convido os irmãos para abrirem aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e vamos ler do 1 ao 19. Amém? E depois vamos comentar sobre isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 19. Elcana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofi, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filho. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifícios a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chora? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló,
E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filhas de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Se tolerada pela lei de Moisés, conforme lemos lá em Deuteronômio 21, do 15 ao 17, que diz assim: quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que, no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito? Mas ao filho da aborrecida reconhecerá como primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio de sua força, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura será seu. Então, continuando, não era essa, em princípio, a vontade de Deus. Mateus 19, 8 diz assim: disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas o princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Vejam-se os desgostos que causou a Eucana, como aliás a tantos outros. Penina, isto é, pérola ou coral, vexou grandemente a esposa favorita, Ana, que quer dizer graça, por ser estéril, conforme lemos lá no versículo 2 ao 8, o que constituía a maior ignomínia para qualquer mulher judaica. Subia de ano em ano, versículo 3. Era, na realidade, um casal piedoso que, anualmente, se dirigia ao santuário de Siló
a cerca de 18 quilômetros ao norte de Betel, para ir em solene festividade prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Em hebraico, a expressão Jeová Sabaoth significava Senhor de todos os poderes, sobretudo dos seus celestes. A oração de Ana, do versículo 1, capítulo 1 ao 19. Vamos ler na Bíblia, vamos lá. Versículo 1, do 1 ao 19. Vamos ler de novo aqui. Nós já lemos, né? Já lemos esse versículo aqui, do 1 até o 19. A oração de Ana. Com o espírito amargurado, Ana procura refúgio no tabernáculo, templo. Versículo 9, onde entrega a alma a Deus. O velho Eli, sumo sacerdote, vendo-a mover apenas os lábios, julgou-a a princípio embriagada, lá no versículo 13. Como então era frequente entre mulheres de costumes fáceis, mas não, ela não era a filha de Belial. Versículo 16. Literalmente, ela não era uma mulher indigna, desprezível, e o seu piedoso ato só a confortou nesse trânsito tão difícil. Versículo 18. Jeová ouviu-lhe as preces e presenteou-a com um filho, a quem reconhecida pôs o nome de Samuel, lá no versículo 20, em hebraico, Shemuel, ouvido de Deus. Samuel, ainda criança, é dedicado ao Senhor. Capítulo 1, do versículo 21 ao 28. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que, em bandos, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe, pois, fazeis tais coisas, porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, um homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente,
Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, que sobrevirá os teus 2 filhos, Aófines e Afinéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Amém, queridos? O Samuel, ainda criança, é dedicado ao Senhor, né? Conforme nós já lemos. Na próxima celebração da festa anual, voltou Eucana para pagar os seus votos e todos os seus dízimos da terra. 21. Mas Ana só foi depois de desmamada a criança, ou seja, 2 ou 3 anos mais tarde, quando já poderia ficar na casa do Senhor para sempre. Quando Samuel já poderia ficar na casa do Senhor para sempre, conforme o versículo 21 e 22. 3 bezerros, 24. Um em holocausto, pela consagração de Samuel, os outros 2 pelo sacrifício anual. Versículo 2. Ao Senhor eu o entregarei. Literalmente, volta para Jeová enquanto viver, pois foi obtido por petição a Jeová. No hebraico há um trocadilho de palavras dificilmente traduzível. O Cântico de Ana, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz
descer à sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre ele o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. Exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém, queridos? O cântico de Ana, né? Este cântico em fileira ao lado de Miriam, né? Se mistura com o cântico de Miriam, Débora e de Maria. Exprime o triunfo e a gratidão de Ana, profetizando ao mesmo tempo o reino de Cristo e os caminhos da providência. Alguns comentadores veem nele apenas um cântico de vitória na guerra. Deus é o único autor do triunfo nele e o coração de Ana exulta enquanto a sua boca, normalmente fechada em presença do inimigo, se abre agora para louvar a Deus. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, conforme lemos lá no versículo 10. O Senhor vencerá os seus inimigos. E o instrumento dessa vitória irá ser ungido por Samuel, a apontar a unção de um outro rei ainda longínquo, o Messias. Certos críticos, em presença destas referências a um rei, consideram o texto como uma inserção posterior, esquecendo que essa ideia era familiar aos israelitas já no tempo de Gideão, conforme lemos lá em Juízes 8:22. Então, que diz assim, olha: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. E o que a ideia ia crescendo de que Israel precisava de um rei. O seu ungido, versículo 10, pela primeira vez se dá a Cristo o título de ungido, em hebraico, Mashiach, Messias, em grego, Cristo. O termo é muito frequente em Samuel e nos Salmos. Compara-se ainda este cântico ao de Maria, ao cântico de Maria. Lucas, que está escrito, o cântico de Maria que está lá em Lucas 1, 46 a 55 e Salmos 113, onde obviamente se vê a semelhança, né, com o cântico de Ana. O crime dos filhos de Eli, capítulo 2, versículo 11 ao 17. Capítulo 2, do versículo 11 ao 17. Eucana, então, foi a Ramá a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo
era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim faziam todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia aos homens que sacrificavam: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e senão por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Amém? Nós depois vamos ler aqui, vamos prosseguir com o versículo 18. Portanto, queridos, filhos de Belial, 12, a letra, filhos da indignidade, apesar de investidos numa missão sagrada, eram, na verdade, pecadores inveterados. O costume daquele sacerdote era, versículo 13, o cultuador devia dar ao sacerdote a gordura, o peito e as espáduas, conforme lemos lá em Levítico 7, 29 e 34, da vítima, do animal, sendo a gordura oferecida ao Senhor em holocausto. Ofne e Finéias extorquiam ao oferente daquilo que deviam sacrificar, ofendendo a Deus por ofendendo a Deus com esse ato que eles praticavam, contra a vontade do Senhor. Belial é uma palavra hebraica que literalmente significa sem valor, imprestável, mas que é aplicada ao sentido de iniquidade. Isso significa que os filhos de Eli eram homens maus, obreiros, degenerados na casa de Deus, que se aproveitavam da sua posição para obter ganho ilícito e praticar imoralidade sexual. Seu pai ali, o sumo sacerdote, não os disciplinou, nem os destituiu do sacerdote. Eli protestou contra os atos vis de seus filhos, mas não os destituiu do seu encargo ministerial. Essa falta da parte de Eli equivalia a desprezar a Deus e a seus padrões e a natureza santa de Deus para o ministério. A palavra de Deus declara que nenhum obreiro de conduta imoral pode ser dirigente do povo de Deus, e os tais devem ser afastados dos cargos que ocupam. Os filhos de Eli endureceram o coração e pecaram abertamente e sem constrangimento. A advertência de Eli não teve efeito moral sobre eles. Para eles já se passara o dia da salvação, estando, pois, destituídos por Deus à condenação e à morte. Iam morrer como resultado da sua própria e insolente desobediência e da sua recusa de arrepender-se. O ministério de Samuel no tabernáculo. Capítulo 18, versículo 2, 18 ao 25.
Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano e lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor dê semente a esta mulher pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: por que fazeis estas coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo de Deus. Pecando o homem contra homem, juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor e como para com os homens. Repetimos esse trecho para ficar bem nítido aqui o nosso prosseguimento, para um entendimento mais claro, para prosseguirmos aqui. Com um hóspede de linho, essa peça do vestiário que Samuel trazia era uma túnica que cingia com um cinto, conforme lemos lá em 2 Samuel 6,14. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Uma túnica pequena, 19, era o meio usado normalmente pelos sacerdotes, reis, príncipes e profetas, e consistia numa peça inteira tecida de lã, sem costura, que quase tocava no chão. Numa das suas visitas, Eli abençoou Eucana e Ana novamente, e tiveram mais 5 filhos, pela petição que fizeram ao Senhor. Versículo 20. Eli censura o procedimento dos filhos. A imoralidade dos descendentes do sumo sacerdote mais se agravava pelo fato de pecarem com as mulheres que serviam no tabernáculo, profanando assim um lugar sagrado. Mas, apesar do escândalo e do mau exemplo, conforme lemos lá no versículo 24, não foi bastante enérgica a censura que lhes dirigiu o pai, porque o Senhor os queria matar. 25, versículo 25. Compare-se com o caso de Faraó, conforme lemos lá em Êxodo 10, 12. Abandonados por Deus, porque antes o abandonaram a ele. Deus castiga a casa de Eli, capítulo 22, do 27 ao 36. Capítulo 2, do 27 ao 36. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas e aos filhos de Israel, porque das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais que a mim, para vos engordardes dos principais
do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel, porquanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Até aqui. As palavras do versículo que nós lemos parecem aplicar-se imediatamente a Samuel, que sucedeu a Eli no juizado e também no sacerdócio interino. Tem também referência a um sacerdócio que durará sempre. Cumpriram-se quando Salomão expulsou Abiatar da família de Eli, substituindo-o por Zadok, de outra linhagem de Arão. Seu cumprimento final, no entanto, deu-se no sacerdócio eterno de Cristo. Capítulo 8, 9, 10, conta-se como Samuel iniciou uma mudança na forma de governo de juízes para o reino. No reino, os ofícios de rei e de sacerdote foram mantidos separados e destruídos, como aqui no versículo 35 se tem a promessa de um sacerdócio eterno. Assim, em 2 Samuel 7,16, promete-se a Davi um trono eterno. Tanto o sacerdócio eterno como o trono eterno apontam para o Messias, para quem convergem e em que se fundem, tornando-se Cristo o sacerdote eterno e o Rei eterno do homem. A fusão temporária dos ofícios de juiz e sacerdote na pessoa de Samuel, no período de transição dos juízes para o reino, parece ter sido uma como prefiguração histórica da fusão final dos dois ofícios de Cristo. Honras a teus filhos. Honras a teus filhos mais do que a mim. Eli foi um fracasso total na liderança espiritual da sua família e, por conseguinte, de Israel. Como pai, não instruiu seus filhos no caminho da justiça. Quando estes seduziam as mulheres que serviam à porta do tabernáculo. Eli não exercitou sua vontade nem sua autoridade espiritual para afastá-los do ministério. O processo de Eli como pai e ministro do Senhor resultou no seguinte: A. O castigo devido sobre Eli. B. Relaxamento no respeito ao ministério. Versículo 17. Relaxamento espiritual do povo de Deus. O afastamento da glória de Deus de Israel. A Bíblia inteira destaca a necessidade da santidade e do temor a Deus como seu padrão para quem lida. Como seu padrão para quem lida perante a Samuel. A miséria ainda irá levar os descendentes de Eli a bater a porta da generosidade de Samuel. Numa visão, o Senhor aparece a Samuel. Capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Deus fala com Samuel em sonhos.
E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chama. Mas ele disse: não te chamei eu, toma a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali, esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel ao Senhor: eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém? Samuel era profeta, serviu como sacerdote, oferecendo sacrifício e julgou a Israel, sendo o giro de seu itinerário por Betel, Gilgal e Mispá. Sua sede principal era Ramá. Foi o último juiz e o primeiro profeta e o fundador da monarquia. Foi governante exclusivo entre Eli e Saul. Sua principal missão foi organizar o reino. A forma de governo no regime dos juízes fracassou, de certo modo. Veja-se a nota introdutória do livro de Juízes. Assim Deus suscitou Samuel para unificar a nação sobre o governo de um rei. A palavra profeta ocorre ocasionalmente antes de Samuel, como por exemplo em Gênesis 20, capítulo 20, versículo 7 e Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Mas Samuel, ao que parece, foi o fundador de uma ordem regular de profetas, mantendo escolas, primeiro em Ramá, conforme lemos lá em 1 Samuel 19, 20. Depois houve tais escolas em Betel, Jericó e Gilgal, conforme lemos lá em 2 Reis 2, versículo 3, 5, 4, versículo 38. O sacerdócio estava quase todo corrompido e
simultaneamente com a organização do reino. Samuel, ao que parece, iniciou essas escolas. Parece que iniciou essas escolas como uma espécie de freio moral para sacerdotes e reis. Esses profetas funcionaram durante o período de uns 300 anos, antes do tempo dos profetas que escreveram os últimos 17 livros do Antigo Testamento. Chamaram-se profetas orais, para que se distinguissem dos profetas literários, ou seja, aqueles profetas que escreveram um livro, que escreveram os livros. Os profetas orais de maior evidência foram Samuel, organizador do reino; Natã, conselheiro de Davi; Aías, conselheiro de Jeroboão; Elias e Eliseu, que comandaram notável batalha contra o baalismo. Já com 12 anos de idade, era Samuel uma espécie de secretário de Eli, sendo educado juntamente com outros no tabernáculo. Então, centro do culto e da religião de Israel. A palavra do Senhor era de muita valia. Versículo 1. A letra, a palavra do Senhor era rara, pois não se constava publicamente de qualquer visão. Não havia profeta. A arca de Deus, versículo 3. A arca da aliança. Antes que se extinguisse o candelabro dourado de 7 braços. Êxodo 25, 31 a 37. Chamou o Senhor o seu servo, a quem impressionou profundamente aquela voz no silêncio da noite. Não obstante a inteligência rara de que era dotado, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem tinha ouvido a sua palavra. Versículo 7. Quando pela 4ª vez foi chamado, e já Samuel se preparava para receber a mensagem de Deus, então veio o Senhor e se apresentou. 10. E ali esteve junto dele. Sentença contra a casa de Eli. Capítulo 3, do versículo 11 ao 18. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber, e julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Porém jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjar. Amém? Vou eu a fazer. Literalmente, estou fazendo, porque a destruição a que aludia já começavam a aterrar quem ouvia falar nela. O Senhor, aliás, prevenira Eli pelo profeta, 1 Samuel 2,27, mas sem resultado. Nenhuma espécie de sacrifício ou de oferta poderia expiar a enormidade dos pecados. Versículo 14.
Repare-se agora na humildade e na resignação do velho sumo sacerdote, versículos 16 ao 18, que durante tantos anos e no meio das maiores dificuldades procurou levar a cabo a sua espinhosa missão. Foi bondoso até ao excesso, pois não teve a energia suficiente para subjugar as liberdades desenfreadas dos filhos a ponto de os demitir de suas funções sacerdotais. Samuel, profeta. À medida que ia crescendo, mais o Senhor estava com ele, tal como sucedia com outros servos do Senhor que os precederam. Desde Dan até Berseba, isto é, desde o norte até ao sul, é expressão frequente para indicar todo o país. Como lemos lá em Juízes 20, capítulo 20, versículo 1. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou como se fosse um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. A guerra com os filisteus. Na Vulgata, eu já tive a oportunidade de falar para os irmãos aqui que a Vulgata era uma tradução latina da Bíblia, feita lá por um homem chamado São Jerônimo, entre os anos de 340 a 420, né, em latim, e que ficou sendo a Bíblia oficial do catolicismo romano. Amém? Então, na versão siríaca da Vulgata, e nos 70 componentes da Septuaginta, a parte do capítulo 4, versículo 1, referente a Samuel, é colocada no fim do capítulo 3, como sendo o local mais indicado. Os filisteus, versículo 1, ainda perduram os ecos das batalhas com estes povos que durante 40 anos subjugaram os israelitas, conforme lemos lá em Juízes 13, 1. Mas sofreu duro revés no 20º ano do juízo de Samuel, conforme lemos lá em 1 Samuel 7, 2, 13 e 14. Sabemos que ainda antes do nascimento de Sansão, já esse povo dominava em Israel. Juízes 13, 5. E como Sansão julgou a Israel 20 anos, Juízes 15, 20, foi sem dúvida contemporâneo de Eli, como explicar então a função dos dois juízes. É que na época de Sansão, tanto Eli como Samuel eram contemporâneos de Sansão. Só que Sansão era um juiz na área militar, né? E tanto Eli como Samuel eram na área espiritual, eles davam cobertura espiritual a todo o povo de Israel, né? Enquanto Sansão lidava na sua área, na área militar, eles lidavam na área espiritual. Amém? Mas eram contemporâneos. Foi sem dúvida contemporâneo de Eli, como explicar então a função dos dois juízes. Nada mais fácil. Eli tratava das questões civis e religiosas em Siló. Sansão encarregava-se das operações militares na fronteira. A palavra filisteus significa, em hebraico, imigrante. Os componentes da Septuaginta traduzem-na por alópolo primeiro e estrangeiros, conforme lemos em Amós 9:7, os provenientes de Captor, ou seja, de Creta,
Foram eles que destruíram a civilização dos Adeus da costa de Canaã. A civilização dos Adeus da costa de Canaã. Conforme lemos lá em Deuteronômio 2:23, Josué 13:3, 2 Samuel 8:18 e Gênesis 10:19-14. Associa-se ao Egito Misraim, mas havia grande movimento entre os dois países. A arca representava a presença de Deus em Israel, conforme lemos lá em Êxodo 25, do 10 ao 22, e Números 10, 33 a 37. Os israelitas achavam que a arca lhes seria uma garantia incondicional do favor e poder de Deus. Não compreendiam que um símbolo das coisas espirituais não é uma garantia absoluta da realidade que ele representa. Deus permanecia com seu povo somente enquanto esse povo procurasse manter comunhão com ele, segundo o concerto. Semelhantemente, sob o novo concerto, alguém ser batizado em água ou participar da ceia do Senhor, nenhum benefício espiritual lhe trará, a não ser que viva em sincera obediência ao Senhor, trilhando seus justos caminhos. 1 Coríntios 11, do 27 a 30. A arca, depois de capturada pelos filisteus, nunca mais voltou a Siló, e dali por diante Siló deixou de ser lugar de importância. A arca permaneceu em cidades filisteias por 7 meses, tempo em que grandes flagelos aconteceram a esse povo, que decidiu mandá-la de volta a Israel. Foi levada para Bet-Semes, daí para Quiriate-Jearim, onde ficou 20 anos. Depois daí foi removida para Jerusalém por Davi, que edificou um tabernáculo, conforme lemos lá em 2 Samuel 6 a 12, 2 Crônicas 1 a 4. Aí ficou até que Salomão edificou o templo. Nada se sabe do que lhe aconteceu após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Queridos, por hoje é só. Terça-feira nós estaremos de volta. Eu desejo aos irmãos uma noite bem dormida, um sono reparador, um dia próspero de quarta-feira. O Senhor esteja sempre presente na nossa vida e que nos abra sempre a mente para que possamos aprender cada vez mais da sua palavra. Agradeço a atenção de todos. Os senhores podem colocar as suas impressões aí no chat e eu fico por aqui. Uma boa noite outra vez, com as bênçãos do Senhor Jesus, e tchau. A palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o atalaia tem nas mãos. És o livro da jornada dos que pregam a salvação. Tu és